Dubai, Nova York, Xangai. Essas cidades entraram para a história se destacando não só pelo seu desenvolvimento econômico, mas por avanços tecnológicos que possibilitaram a criação de coisas que podem ser vistas de longe, de muito, muito longe, os arranha-céus. Mas construir para cima não é só pegar um projeto antigo e acrescentar mais andares. É preciso um novo projeto, um novo design e tecnologia de ponta, e de fato os desafios de construir edifícios estão tão altos quanto eles. Isso implica que os projetistas tenham de reescrever os livros de engenharia. O Burj Khalifa em Dubai, o Taipei 101 na China e o Shanghai Tower também na China, estariam condenados a ruir se seus projetistas não tivessem encontrado uma solução eficaz para o problema. É o que os ventos, principalmente os ventos fortes, podem causar em edifícios tão altos. A solução encontrada pelos projetistas desses edifícios é uma grande e pesada bola. O Taipei 101 não é só um prédio bonito situado em Taiwan, mas também um ícone, com um custo de US$ 1,758 bilhões gastos na sua construção, de 412.500 metros quadrados de área e 508 metros de altura e 100 andares. O Taipei 101 é uma verdadeira obra de engenharia. Não são esses números que fazem desse prédio um ícone, mas sim o fato de Taipei 101 ter sido construído para suportar terremotos de magnitude 7 na escala Richter e de resistir a ventos de mais de 450 km/h. Mas para se atingir esse marco, os projetistas do Taipei 101 tiveram de projetar uma grande e pesada bola dourada com um diâmetro de 5,5 metros e um peso de 660 toneladas, ou seja, o mesmo peso de 2 aviões Airbus 380, o maior avião de passageiros do mundo. Essa bola, que foi feita soldando 41 camadas de placas de aço, cada uma com 12,5 centímetros de espessura, foi instalada entre o 87º andar e o 92º andar, ou seja, estende-se por 5 andares e é suspenso por 16 gigantescos cabos de aço. Essa bola, chamada de amortecedor de massa sintonizada, tem um só propósito: contrariar os efeitos dinâmicos provocados pelo vento ou de origem sísmica, e evitar os deslocamentos excessivos do edifício que possam comprometer a sua integridade estrutural. Ela faz uso de uma propriedade que todos os objetos têm: a inércia. Se alguma coisa estiver parada, ela quer continuar parada, e se alguma coisa estiver em movimento, ela quer continuar o movimento. Este desejo de um objeto continuar no estado em que se encontra é chamado de inércia. Funciona da seguinte maneira: em arranha-céus, que são edifícios muito altos, o topo do edifício tende a ser mais suscetível a oscilações causadas pela ação dos ventos, em relação à sua base, que é fixa. Esse deslocamento imperceptível é totalmente normal e já é levado em consideração durante o processo de concepção do edifício, o que garante a integridade física dele e previne o risco de aparecimento de rupturas, caso ele não cedesse às oscilações. Essas oscilações podem chegar a 1 metro de deslocamento horizontal, sem oferecer risco ao edifício. Mas tudo muda quando há tempestades e ventos muito fortes atuando sobre arranha-céus. Isso porque os ventos fortes aumentam perigosamente as oscilações, principalmente no topo do edifício, em que as oscilações podem causar um deslocamento horizontal de mais de 3 metros, e quanto mais forte for o vento, maior será a amplitude e a frequência das oscilações, o que poderá comprometer a estrutura do edifício, levando a potenciais desabamentos. É aí que entram em cena os amortecedores de massa. Quando o prédio começa a se mover e oscilar sob a ação dos fortes ventos, a enorme e pesada bola se contrapõe a esse movimento, ou seja, a bola se move no sentido oposto ao do movimento do prédio, oferecendo uma grande resistência às oscilações causadas pelos ventos fortes, o que acaba reduzindo significativamente a violência do movimento. Para impedir que a bola oscile demais e principalmente impedir que ela se choque contra o edifício durante as oscilações, uma série de amortecedores hidráulicos se encarregam de amortecer as oscilações da bola, e carregam consigo a energia absorvida durante a desaceleração dos movimentos oscilatórios no prédio, causados pela ação dos ventos. É incrível, simples, mas muito engenhoso, e não demorou muito para que uma série de tempestades e terremotos colocasse à prova a gigantesca bola. No começo de agosto de 2015, a tempestade tropical Soldelor,
que passou por Taiwan com ventos de mais de 210 km/h, atingiram o Taipei 101. No entanto, o gigantesco amortecedor de massa sintonizada anulou com eficiência os efeitos destrutivos da tempestade e sobre o prédio que causaram deslocamento da bola em cerca de 1 metro. A gigantesca e pesada bola de 4 milhões de dólares, uma das únicas visíveis ao público, manteve o edifício estável e intacto. O amortecedor de massa sintonizado em Taipei 101 é composto de 3 partes principais: uma massa oscilante, no caso a bola, um conjunto de amortecedores para absorver e amortecer a força das oscilações da bola, e o amortecedor viscoso, que é um fluido, geralmente óleo, que vai por dentro dos amortecedores e que ajudam no processo de dissipação das forças. Mas não é só o Taipei 101 que faz uso dessa gigantesca bola: o Shanghai World Financial Center na China, a Princess Tower em Dubai, o Trump Tower nos Estados Unidos, o Shanghai Tower em Xangai, a Almaz Tower em Dubai e muitos outros arranha-céus espalhados pelo mundo também fazem uso dessa bola. E você não ficaria surpreso em saber que o Burj Al Khalifa em Dubai, o atual maior prédio do mundo, com seus 828 metros de altura, também tem a sua própria bola para amortecer as violentas oscilações causadas pelo vento, em um edifício tão alto como ele, não é mesmo? Não, os engenheiros foram mais espertos e deram um passo à frente com a escolha de um design para o prédio que funcionasse por si só como um sistema de amortecimento. Isso desvia o vento e reduz drasticamente as oscilações no prédio, mantendo o edifício estável. Diversos testes em túneis de vento foram feitos para comprovar a eficiência do design e aferir que o fenômeno eólico chamado de desprendimento de vórtices não acontecesse com a estrutura do edifício. Assim, o Burj Al Khalifa é largo na base, mas muito estreito no topo, o que não possibilitaria a instalação do enorme amortecedor de massa sintonizada. O luxuoso Hotel Burj Al Arab, também em Dubai, conta também com um engenhoso sistema de amortecedores de massa. Mas ao invés de uma bola, são usados cerca de 4 enormes pesos suspensos em pontos específicos das enormes estruturas chamadas de exoesqueleto. Quando o vento atinge a estrutura e o fenômeno de despreendimento de vórtices começa a acontecer, ao invés da estrutura vibrar, os pesos de 5 toneladas suspensos e que começam a se mover, cancelando as vibrações e deixando a estrutura estável. A outra solução muito usada para evitar as oscilações é criar grandes vãos livres em certas partes do edifício, permitindo que o vento passe livremente por essas aberturas, aliviando assim a pressão exercida pelo vento na estrutura. Essa solução foi implementada em vários edifícios, incluindo o World Financial Center, e também no icônico 432 Park Avenue em Nova York, que também faz uso de amortecedores de massa. Alguns edifícios usam até mesmo água em grandes piscinas no topo do edifício, para mudar oscilações. Essas foram algumas das soluções encontradas pelos projetistas de arranha-céus para mantê-los estáveis, confortáveis e principalmente seguros, enquanto enfrentam as grandes tempestades trazidas pela Mãe Natureza. Um princípio simples, mas muito engenhoso e eficiente. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as maravilhas da engenharia moderna. Toda semana temos um vídeo novo. Tchau, tchau!